Bem, nessa aula nós iremos falar sobre as fases do treinamento desportivo ao longo da história. Nós sabemos que o treinamento desportivo vem evoluindo e essa evolução acompanha o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, dos meios e métodos de treinamento também. Então, um balizador para associarmos o treinamento desportivo com essa evolução são os Jogos Olímpicos, a preparação para os primeiros Jogos Olímpicos, até o que a gente tem nos dias atuais. Então, nós percebemos que existe uma evolução de todos os processos, do treinamento físico, técnico, tático e também psicológico. Então, na aula de hoje, nós iremos tratar sobre as fases do treinamento esportivo ao longo da história, porque nós entendemos que é importante vocês, nessa disciplina, conhecerem esses aspectos iniciais, para que a gente possa discutir essa evolução ao longo da história. Nós vamos dividir por períodos. Então, o primeiro período, nesse contexto, é chamado de período do empirismo. Ele começa de métodos arcaicos, né, de preparação física das antigas civilizações, principalmente na Grécia Antiga, na Roma Antiga, nos Jogos Olímpicos da Era Antiga, e ele vai se estender até o surgimento do Renascimento, né, no século XIX. O segundo período é chamado de período da improvisação. Ele surge do renascentismo, né, até as primeiras Olimpíadas da Era Moderna, que aconteceram em 1896, em Atenas. Então, vocês vão percebendo aí, passo a passo, os diferentes períodos do treinamento desportivo. O terceiro período, chamado de período da sistematização, ele acontece das primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, em Atenas, e vai até as Olimpíadas de Berlim, em 1936. O quarto período, chamado de período pré-científico, ele começa nas Olimpíadas de Berlim, em 36, e vai até as Olimpíadas de Londres, em 1948. É justamente nesse período aí que a ciência já começa a fazer parte do treinamento, a incorporar a metodologia de treinamento. Porque nós tínhamos até então um treinamento que não era baseado em organização, em sistematização, em ciência. Era baseado no improviso. O quinto período é chamado de período científico. Então, nesse período das Olimpíadas de Londres, em 1948, até as Olimpíadas de Munique, na Alemanha, em 1972, aí já começa a ciência a fazer parte da preparação dos atletas, do treinamento em si. O sexto período é o chamado período tecnológico. Ele começa lá em 1972 e vai até as Olimpíadas de Barcelona, na Espanha, em 1992. Um período onde, além da ciência, a tecnologia ela entra de forma bastante evidente na preparação dos atletas, nos recursos tecnológicos, nos meios de treinamento. Tá? Então, a tecnologia e a ciência ajudam na evolução desse treinamento. Consequentemente, o que vai ocorrer? Os atletas vão ter melhores resultados, melhor desempenho, e essa performance vai ser traduzida em quebra de recordes, né? Em quebra de posicionamentos de atletas em Olimpíadas passadas. O sétimo período é chamado período do mercantilismo desportivo. Aí, a partir das Olimpíadas de Barcelona, na Espanha, até os dias atuais, já entra também a questão do patrocínio, dos atletas já serem remunerados, de terem aí grandes marcas por trás, principalmente para patrocinar as Olimpíadas, as competições mundiais de maior relevância. Esses atletas começam a ser profissionais. Então, aí nós já temos uma evolução muito clara do treinamento desportivo, das equipes desportivas, dos técnicos, preparadores físicos. Então, isso evidencia uma evolução clara, né, dos períodos mais arcaicos até o período onde já se tem a ciência, a tecnologia e os patrocínios por trás. Então, esse atleta já é muito mais preparado, esse atleta já tem uma base, né, por trás que vai ajudar e a gente vai entender que esse esporte ele começa a ser tratado com maior profissionalismo. Agora nós vamos falar das tendências do treinamento esportivo ao longo da história. O primeiro período da sistematização, e aí nós vamos falar um pouquinho agora das referências desse período, como eram que aconteciam os modelos de treinamento. Então, nós temos a tendência inglesa de treinamento desportivo. Os ingleses
o primeiro país a orientar a prática do treinamento desportivo competitivo, tá certo? E eles tinham preferência por corridas de longa duração. Logicamente que a preparação desportiva, o treinamento esportivo, ele começa com modalidades individuais, principalmente com o atletismo. Em seguida, eles já também preparam corridas mais curtas, né, que chamam de milhas. E aí, na época, os pesquisadores já enfatizavam a importância do exercício também como forma profilática, né, de prevenção de lesões, além da preparação em si. Essa é a tendência inglesa do treinamento esportivo. A tendência norte-americana. Então, os americanos, por volta de 1850, esses treinadores já influenciados pelas formas de trabalho utilizadas pelos ingleses, começaram a experimentar outras combinações, outros métodos de treinamento. Treinadores já propuseram dividir as corridas longas em frações com intervalos, né, que a gente chama hoje de treinamento intervalado. Os ingleses já faziam o treinamento mais contínuo, treinamentos mais longos. Os norte-americanos já começaram e já propuseram esse treinamento mais intervalado. Surgia assim, né, os primeiros conceitos do treinamento com princípios nos intervalos e pausas. Esse treinamento intervalado, fracionado. E aí vocês já vão entendendo que nós já temos aí 2 métodos de treinamento diferentes. Essa concepção do treinamento, como eu falei anteriormente, ela surge a princípio do atletismo. Então, o atletismo é a modalidade esportiva que dá base ao treinamento esportivo, a essa organização, sistematização do treino. A tendência alemã, por volta de 1920, na Alemanha, os estudos de Krumel, que tem uma tendência a seguir o modelo norte-americano, já constatava existir diferenças entre a resistência e a endurance. Tá? A resistência, ele já tratando a resistência aeróbia, anaeróbia e a endurance. Eles constataram ser vantajoso utilizar intervalos entre os estímulos, né? O estímulo pausa, o estímulo com a recuperação. E também identificaram ser possível adquirir resistência e endurance através da aplicação de pequenas distâncias no treinamento. Então, eles já tinham uma concepção de treino que o treinamento intervalado, o treinamento com estímulo e pausa, também levava o atleta a adquirir resistência. Então, como vocês já estudaram aí em fisiologia, a resistência aeróbia, a resistência anaeróbia, lática, alática, esses conceitos, né, de fisiologia já eram incorporados no treinamento. A tendência sueca do treinamento desportivo. Existia já uma adaptação do treinamento aos meios naturais. O treinador Klaus Homer desenvolveu um método de treinamento chamado de fartlek, tá? Então já um outro modelo de treinamento, em que os atletas deveriam evitar em seus treinamentos o contato direto com os locais de competição, como as pistas, utilizando os bosques, campos. Então, já era um treinamento mais, a gente diria aqui, inespecífico, né? Esses locais iriam favorecer o desenvolvimento, principalmente das capacidades funcionais, como a velocidade e a resistência. Agora nós passamos para o período pré-científico. Nesse período, fortemente a tendência alemã do treinamento. Então, eles voltam os treinamentos às pistas, já incluem as corridas de curtas e longas duração de forma alternada. Então, a gente já tinha aí treinamentos divididos, fracionados. Essas sessões de treinamento elas não precisavam ser muito longas, então já se encurtava esses treinamentos e aí você evitava a lesão, evitava o estresse metabólico e fisiológico também. Incluíam nos treinamentos já a especificidade da velocidade, né, do sistema neuromuscular. O controle de tempo nos percursos, então já se controlava o volume de treino, né? Nessa época, volume e intensidade, esses 2 conceitos de treinamento esportivo já eram controlados. Então existia já uma ordenação de todos os sistemas de trabalho, classificando de acordo com seus objetivos. Então era um trabalho de longa duração, aeróbio, um trabalho de curta duração, fracionado, anaeróbio, já os trabalhos de velocidade, com intervalos de recuperação. A proposição de tabelas de treinamento. O que seriam essas tabelas? Já seria um controle, uma sistematização, o que no futuro iria dar luz aí às periodizações do treino.
a organização de toda uma temporada de treino. Então, já se começava a balizar, a organizar a temporada de treino. E aí, nesse período, pessoal, já visando a competição principal, que eram as Olimpíadas. A tendência tcheca do treinamento desportivo. Então, nesse país, eles já empregavam uma diminuição nas distâncias, uso somente de distâncias de 200 e 400 metros, então a utilização de até 70 repetições das distâncias, utilização de 60 segundos de intervalo entre as repetições. O que isso quer dizer? Que eles já tinham um controle fisiológico, um controle metabólico, e isso influenciava a condição de treino dos atletas, né? Então, treinamentos mais curtos, mais intensos também. A tendência húngara, então, na Hungria, uma grande dose de trabalho diário, então de 20 a 40 quilômetros. Então, você percebe que um grande volume de treino por dia. Cargas de treino estritamente individualizadas. Aí já surge um outro conceito, né, da individualidade biológica, da individualização do treinamento, já observando cada atleta com a prova que ele vai disputar, com a especificidade. A preocupação com a individualidade biológica. Então, os aspectos biológicos, a individualidade, como eu falei anteriormente, já uma preocupação. E aí nós vamos percebendo que vão surgindo essas tendências diferenciadas de treinamento. Agora, o período científico e suas referências. Nesse período, a tendência australiana de treinamento já é incorporada e aí já começavam a utilizar outros locais de treinamento, como no caso a areia. Um trabalho muito intenso e até esgotador. Achava-se que para se adquirir uma resistência geral e também a resistência específica, era necessário executar trabalhos prolongados e extensos e nunca esforços rápidos e breves. A tendência neozelandesa do treinamento. Então, de acordo com a temporada de competições de seu país, eles dividiam o ano em várias etapas de treinamento, nas quais se buscava um distinto objetivo. Então, aí eles já organizam o treinamento em etapas. Etapa pós-competitiva, etapa de competições nacionais, etapa de treinamento para maratona, etapa de treinamento em terrenos variados, etapa de treinamento em estradas, etapa de treinamento em pistas. Então, vocês vão perceber que existe uma modificação, uma modelação do treinamento, utilizando diferentes meios, diferentes métodos, diferentes locais para esse treinamento. Voltamos para a tendência alemã. Nesse período, por volta de 1952 já, os alemães estabelecem uma corrente totalmente contrária aos métodos continuados adotados pelas tendências australiana e neozelandesa do treinamento desportivo. Então, eles já começam a ter a ideia do treinamento total. Então, os alemães, eles começam com essa ideia do treinamento total. Então, surgem diferentes métodos de treinamento físico já com comprovação científica em laboratórios de fisiologia. Então, a gente já percebe a ciência estabelecendo propostas de treinamento diferentes. Então, surgem métodos de treinamento aí como o cross country, o marathon training, o power training, o cross promenade, os treinamentos aeróbicos, né? E os treinamentos também chamados de hipóxia, entre outros métodos e modelos de treinamento. Então, a Alemanha ela é pioneira nessa distribuição de métodos de treinamento, tentando atingir aí a integralidade dos atletas. Vamos falar agora do período tecnológico e suas referências. Então, já existe uma tendência saxônica de treinamento desportivo. Tinha como líder os Estados Unidos, seguido pelo Canadá, Austrália, Nova Zelândia e África do Sul. Então, esse bloco de países já tinha uma ideia de treinamento um pouco diferente. A universidade se constituía na principal fonte de pesquisa dentro da condição mais sofisticada e tecnológica. Então, esse período tecnológico, junto com o período científico, e aí entra a base da preparação desses atletas, a universidade, onde se faz ciência, onde se tem tecnologia, e isso aí é colocado para o treinamento dos atletas. Esses atletas, a maioria deles, atletas universitários, né? Vocês sabem que é muito forte o desporto universitário, então eles investiam nos atletas universitários que também disputavam competições a nível mundial e também as Olimpíadas. A tecnologia e material disponível de alto nível. Então, já tem uma evolução do material de treino, das pistas, dos calçados,
né, das roupas, dos implementos, e isso ajuda na melhoria da condição de treino e também na quebra de recordes. Vamos falar um pouquinho agora da tendência socialista do treinamento desportivo. Então, liderada pela União Soviética, que é um outro bloco e abrangia todos os demais países do bloco socialista. Então, existia uma disputa muito grande, né, dos países como a ex-União Soviética, que hoje é a Rússia e os países adjacentes, com o bloco dos países dos Estados Unidos, Austrália. O Estado, né, aí nesses países, tinha a completa responsabilidade sobre a educação física e o desenvolvimento esportivo. Então, os treinadores eram todos ligados aí, as equipes técnicas, aos estados. Então, existia uma tendência nacionalista muito forte nesse período. Centros de investigação científica dirigidos para a ciência dos desportos, além da orientação dos melhores técnicos desportivos do país. Tecnologia e material disponível também de alto nível, né, para melhorar o rendimento dos atletas. Agora vamos falar um pouquinho da tendência europeia ocidental. Comandada pela antiga Alemanha Ocidental, então a gente já vê um outro bloco, tem o bloco da antiga União Soviética, o bloco dos Estados Unidos e agora o bloco da Alemanha. Esta tendência tinha um intercâmbio técnico-científico facilitado pela situação geográfica dos países europeus. Países centrais, e dava para ter aí um intercâmbio grande aí de treinamento, de competições, e isso causava uma evolução do desempenho desses atletas também nas competições. O Brasil muito se beneficiando, né, desses métodos, porque muitos treinadores brasileiros foram fazer estágio na Alemanha, né, e trouxeram aí muitos métodos de treinamento, né, do que era desenvolvido lá. Agora, a tendência asiática. Dentre os países que faziam parte desta escola, destacamos principalmente o Japão, as Coreias e também a China. Então, vocês vão perceber que o treinamento desportivo, a rivalidade dentro das competições, principalmente dos Jogos Olímpicos, fazem surgir diferentes blocos. Estados Unidos, União Soviética, Alemanha e principalmente aí Japão e China. Ele lá tinha um estrito planejamento educacional, onde o desporto já recebia uma grande ajuda das numerosas indústrias que já existiam nos países, né, com as fábricas formando equipes desportivas. Então, Hyundai, essas grandes fábricas coreanas, chinesas, japonesas, investiam no esporte muito fortemente. Os principais centros de investigação científica localizavam-se nas universidades, principalmente em Tóquio. Então, vocês percebem que essa evolução do treinamento esportivo, ligada à ciência e tecnologia, está muito atrelada com a investigação científica que surge nas universidades. Agora vamos falar o período do mercantilismo, né, e as referências desse período. A tendência mais capitalista do treinamento desportivo, que visa principalmente o esporte espetáculo. Atletas recebem altos salários, as competições já têm um nível muito alto, a universidade é o principal local de pesquisa. Na tendência socialista, abrange todos os países do bloco socialista, como nós já falamos agora anteriormente. O Estado tem a completa responsabilidade sobre a educação física e o desenvolvimento esportivo. Esses países possuem centros de investigação científica que são dirigidos especificamente para a ciência dos desportos. Então, fazendo aí um resumo, no século XX, né, os conceitos sobre a periodização do treinamento esportivo foram se modificando. E isso aí acompanha a evolução que ocorria nos mais diversos esportes. 3 fases são bem características da história do treinamento esportivo. Que fases são essas? Desde a sua origem até 1950, quando se inicia a sistematização do treino. Então, gravem bem. A partir de 1950, a gente já tem um treinamento mais sistematizado, um treinamento mais organizado, com base em ciência, com base em tecnologia e com a ajuda das universidades. De 1950 a 1970, se inicia os questionamentos de modelos, o que nós vamos estudar na frente, os modelos de periodização, as propostas de treino. De 1970 até os dias atuais, a gente vem vivendo e conhecendo uma grande evolução dos conhecimentos técnicos, científicos, que vão influenciar diretamente o resultado dos atletas, principalmente em competições.